Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Said, do Centro Universitário Farias Brito. Esse é o segundo episódio do podcast Mais Saúde aqui da instituição. E eu coordeno também o MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais do Centro. E hoje a gente está aqui para compartilhar e conversar sobre esse mundo da gestão hospitalar. E aí, pessoal, eu estou aqui com a Flávia Marques, a doutora Flávia Marques, doutora, né? Porque advogada, responsável, gestora executiva do setor jurídico da Unimed Fortaleza. Flávia, obrigado pela presença. A gente conseguiu tirar a doutora Flávia de um monte de processos, afazeres, e a gente está aqui com ela, uma pessoa super especial. E a gente vai compartilhar, né, Flávia, conceitos, práticas de ESG, que hoje é uma sigla, é um modelo, é uma prática de gestão muito forte hoje em dia, principalmente no setor de saúde. E a gente vai entender um pouco como é que funciona, as questões relacionadas ao ESG. E a gente vai tirar essas dúvidas num podcast aqui rápido, mas bem prático sobre o assunto. Ok, doutora Flávia, obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite, Guilherme, e a oportunidade, né, da gente estar trazendo para todos um pouco dos conceitos, né, dessa novidade, que, na verdade, é algo que vem permeando todas as instituições, né, pelo menos as boas práticas nas instituições, que são as boas práticas relacionadas ao ESG, que, na verdade, envolvem práticas econômicas, ambientais, sociais e de governança. Né? Dentro de todas as instituições, e principalmente dentro do ambiente de saúde, questões que envolvem, né, o meio ambiente, a sociedade, porque saúde é um direito social, e a governança, que é a bola mestra, né? A bola mestra que vai permear que vai definir todos os fluxos e processos dentro dessas instituições, dentro dos ambientes que cuidam da saúde, né? Sejam eles hospitais, sejam clínicas, seja laboratório. Então, todo o ecossistema de saúde, né, ele perspassa por essas questões ligadas ao ESG, que, na verdade, nada mais é do que boas práticas de gerenciamento, de administração, né, e de eficiência na entrega dos resultados de saúde. Legal. Doutora Flávia, hoje tem se falado muito, né? A sigla significa o quê? Também, só para a gente reforçar isso. E hoje tem se falado muito em governança, né? Um nome bonito, né? Governança. Então, qual é a relação do ESG com a governança dentro desse setor de saúde, doutora Flávia? Tá. O ESG, ou americanizado em ESG, ele envolve meio ambiente, que é o environment, que é o ambiental, o social, que é o S, né? E o G de governance, que é a governança. Tá? Hoje em dia, inclusive, se fala em double ESG, trazendo mais um Ezinho para o começo da sigla, que é o econômico, né? Porque todos eles estão interligados. Quando eu falo que a mola mestra do ESG é a governança, é porque na governança você define o quê? Fluxos, processos, regras de administração, que vão desde a alta gestão de toda e qualquer empresa até o pessoal aqui do operacional, né, da base. E essas regras, uma vez seguidas, elas tornam todo o negócio sustentável e impessoal. O que é que significa isso? Independente da pessoa que está exercendo aquela atividade, como existe uma regra definida, testada, aprovada e que é levada para o sucesso do negócio, para a sustentabilidade daquele negócio, você vai conseguir ter uma longevidade. E dentro da saúde, né, que é um direito social, talvez, depois da vida e da liberdade, o direito social mais importante do indivíduo, né, porque sem saúde, a gente diz muito, né? Vamos ter saúde, porque do resto a gente corre atrás. Então, a saúde, ela é um direito social, né, um dever do Estado e direito de todos. Né? O Estado, hoje, ele tem a parte pública e a parte privada, onde você tem um sistema do SUS, que ele é universal, ele é para todos nós, independente de você ser ou não usuário do plano de saúde. E temos a saúde suplementar, que vem como um suporte
para essa saúde pública. Então, você tem o Ministério da Saúde de um lado e a ANS, que é a Agência Reguladora da Saúde Suplementar, de outro, regulando todo o Sistema Nacional de Saúde. E a governança vem justamente a partir daí, né? Você já tem o quê? O Ministério da Saúde, dentro do Ministério da Saúde, as suas ramificações, uma cuidando do lado público, outra cuidando do lado privado, e ambas complementando o direito à saúde, que é dado já pela nossa Constituição no artigo 196. Legal, legal. Doutora Flávia, e aí nesse sentido, o termo e o próprio processo de governança cada vez sendo mais falado, compartilhado, no mundo corporativo também isso está cada vez mais forte. E aí muitos empresários, empreendedores ficam na dúvida, e é uma opinião sua também, doutora Flávia. A gente consegue trazer esses conceitos do ESG para clínicas menores, por exemplo, ou eu vejo algumas pessoas falando, não, é algo mais para grandes grupos, grandes corporações, grandes hospitais, ou não? Qual a sua opinião, doutora Flávia, sobre isso? Na verdade, o ESG ou ESG, ele é para todos, né? Legal. Todos legal. podem contribuir, inclusive quem não está nem dentro de empresa. O costume simples em casa que você tem, né? Que a gente tem, eu também como administro minha casa, dona de casa, da gente separar o lixo reciclável do não reciclável, é um hábito de ESG. Por quê? Porque ali eu estou pensando no meio ambiente. Quando eu faço essa separação e esse meu lixo reciclável vai para dentro de uma cooperativa de catadores de lixo que fazem a reciclagem do lixo, eu estou chegando aonde? No social. Quando esse material ele ganha espaço, né, dentro do mercado para qualquer tipo de gerar qualquer tipo de emprego e renda, na verdade, existe um fluxo passando por tudo isso, existe o quê? A governança. Então, não é uma coisa que vai ser direcionada à empresa, nem à grande, nem à pequena, mas a toda a sociedade, porque ela é realmente um espaço onde o mínimo que você faça vai contribuir para o resultado geral de todos. Indo para dentro de uma clínica pequena, né? Sim. Que é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, todo material hospitalar ou utilizado dentro de uma clínica. E aí eu falo de materiais simples, como uma seringa para aplicar uma injeção, ou até mesmo material descartável de um algodão. Todo esse material ele tem uma política de descarte adequada para favorecer o meio ambiente. Existem regras. As regras, né? Existem regras. Essas regras, elas geram fiscalização. Então, tudo isso está já normatizado. Então, há necessidade realmente de haver o quê? Um gerenciamento desse material, uma forma de descartar, para que eles não prejudiquem o meio ambiente e, dentro de uma possibilidade, possam até serem, não caso de material hospitalar, tá? Que não há reciclagem de material hospitalar. Sim. Mas há todo um tratamento, né, para que você possa não ferir o meio ambiente e conseguir produzir ainda, gerar emprego e renda. Legal. Então, entendi. Gerando emprego e renda, a governança ela vai diretamente no social. E o social, né, você não pode ter uma sociedade saudável se você garantir a estabilidade econômica. Sim. Né? Ou, pelo menos, uma estabilidade financeira, de dignidade. Então, tudo isso está tudo interligado. Uma coisa vai puxando a outra. Legal. E aí, doutora Flávia, no MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais, a gente tem uma disciplina, né, que é o ESG, Sim. que você está à frente, e a gente vê ali médicos, empreendedores perguntando, poxa, eu consigo utilizar o ESG, por exemplo, para diminuir custo ou aumentar receita? A gente consegue ter uma relação nesse sentido? Consegue porque existem leis de benefício, né, para quem pratica, para quem adota as boas práticas. Para você ter uma ideia, o ESG hoje ele está inclusive na Bolsa de Valores.
Empresas que praticam ESG e que têm as evidências, que é muito importante, né? Como advogada, eu tenho que lembrar sempre que nada do que você faça sem documentação e sem evidência pode ser testemunha, né, das suas práticas. Então, na verdade, essas evidências, dentro, inclusive, de empresas que estão hoje na Bolsa, né, a B3 classifica, e essa classificação faz com que você atraia ou afaste os acionistas. Entenda que a adoção de boas práticas de ESG, inclusive, elas têm o poder de alavancar a imagem de empresas. Empresas que antigamente estavam com uma imagem muito, vamos dizer assim, manchada por más práticas, a partir do momento que ela começa a ter boas práticas e uma preocupação com o meio ambiente, com o social, gerar emprego e renda e trazer, e tudo isso só é possível com regras de governança, o fluxo e o processo para chegar no resultado. Não existe uma forma de você chegar a um resultado sem ordenação. O que é a governança? É a ordenação das ações que você precisa ter para chegar ao seu resultado. Então, basicamente, existe já, né, um ranking onde empresas como a Natura, por exemplo, que está bem à frente, tem várias práticas de não utilizar animais nos seus testes, né, de cosméticos, que está à frente em várias práticas de utilizar, por exemplo, materiais orgânicos para a confecção também dos seus cosméticos. Então, eu estou citando a Natura, sem fazer nenhum tipo de propaganda, mas é porque qualquer pessoa pode procurar hoje aí no Google, na internet, e vai encontrar a Natura como uma das principais empresas que representam o ESG. Outra empresa do mesmo ramo, Boticário. Né? Boticário também teve um crescimento nos últimos anos, adotando práticas sustentáveis. Tudo que leva à sustentabilidade leva à longevidade. Se eu for trazer para a empresa, para a clínica pequena, eu tenho o meu gestor, o médico, que tanto está lá no consultório do dia a dia, né? E ele faz a gestão de um núcleo pequeno, normalmente. Um atendente. Sim. Às vezes, dependendo dos serviços que a clínica preste, mais um técnico de enfermagem, um técnico de laboratório, um auxiliar de sala. Então, ele faz uma gestão pequena, mas faz uma gestão de pessoas, faz uma gestão de materiais, e isso para que ele todo dia não chegue para a secretária e diga, faça a minha agenda assim. Aí, no outro dia, ele diz, não, faça a minha agenda assado. Ele vai ter um critério. Esse critério encaixa na governança. A governança passa por quem tem papéis e responsabilidades. De quem é a responsabilidade de definir as atividades e o trabalho? Do gestor. Eu, quando faço aquilo que me é designado, eu faço uma entrega. Essa entrega nada mais é do que regra de governança. Legal. E essas regras, Flávia, pensando numa clínica, no empreendedor, a clínica já está funcionando. Um exemplo, ou um gestor que assumiu um hospital ou assumiu uma clínica que precisa implantar essas regras de governança. Na sua opinião, qual é o primeiro passo? O que é que ele deve fazer? Ele precisa ter um jurídico do lado dele, construindo isso, ou ele consegue fazer sozinho, ou ele vai estudar? Bom, eu defendo, né, a gente acaba vendo na prática, e isso também acontece na minha profissão, tá? Não é fato isolado. Profissional liberal, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, a gente faz a faculdade, mas nós não temos cadeiras de gestão do nosso negócio. Sim, verdade. Então, quando um advogado monta o escritório, não foi meu caso, porque eu não montei escritório. Eu sempre trabalhei com empresas ou dentro do poder judiciário, né, do poder público, assessorando juízes. Mas, a partir do momento que você tem um escritório, você precisa entender sobre gestão financeira, você precisa entender sobre aspectos contábeis, fluxo de caixa. Por quê? Porque isso aqui é a gestão do seu negócio, né? Então, eu defendo, inclusive, que a gente tenha cadeiras mínimas de administração de negócios dentro das nossas faculdades de profissões liberais. Porque nem todo mundo tem a vocação ou tem a intuição administrativa necessária para gerir bem o seu negócio.
Então, para médico, a mesma coisa. Você sai da faculdade com muito conhecimento teórico, sabe, tendo engolido vários livros, né, técnicos da sua profissão, mas aí você não sabe interpretar uma DRE, você não sabe fazer uma separação do seu fluxo de caixa, entender até que ponto você pode alavancar o seu negócio, né, com financiamento, né, com aportes de terceiros, né, os investimentos que você vai fazer, se você vai fazer do seu bolso, quanto tempo leva de retorno. Então, a gente, na verdade, vai aprender muitas vezes isso no dia a dia, na marra, no erro e no acerto. Então, eu defendo realmente que as faculdades tenham esse olhar para preparar o profissional liberal para ele ser dono do seu negócio. Sim, né? sim. Então, quando eu falo não é só para médico, médico também precisa desse entendimento. Sim. É importante que a gente entenda, principalmente o profissional liberal, que tem uma renda variável, que ele precisa ter um planejamento. Né? Pode ser semestral, pode ser anual. Quem for um pouco mais metódico, conseguir planejar plurianual, o nosso governo faz isso. Tem plurianual e depois ele vem ano a ano e vai ajustando. As grandes empresas têm isso, que chama planejamento estratégico. Isso. Né? Então, tudo isso faz parte, e dentro do nosso tema, né, do ISG, isso faz parte de governança. Quem define como fazer o plano? Quem define qual é o resultado que eu quero alcançar dentro de 1 ano, dentro de 2 anos? Né? A partir daí, normalmente essa pessoa é o gestor. Sim. Ele pode ser ele pode ter sócios, e aí você vai ter uma decisão colegiada, compartilhada. Então, tudo vai depender do modelo de negócio que você tem e de como você vai aplicar regras de governança. E aí, onde você agrega a sustentabilidade do meio ambiente e a geração de emprego e renda, que vai na veia do social, do ESG, você está praticando o ESG. ESG. Essa questão, Flávia, de erros e acertos, né? Eu estava conversando recentemente com o dono de uma clínica odontológica, ele é dentista, tem doutorado, é professor, mas ele dizendo, Guilherme, eu estou aqui tentando, acertando, errando, mas quando eu vou sentar, por exemplo, com o meu contador, com o meu financeiro, ele começa a falar, eu peço para ele parar. Não, vamos fazer o seguinte, não dá não. Ou seja, o gestor precisa ter uma paciência, tá? Mas muitas vezes não é só, na minha visão, né? Ele ficar ali tentando acertar, errando, muitas vezes ele precisa ir para uma capacitação mesmo. Ter essa paciência, a gente precisa hoje ter paciência, para sentar e estar ali junto, por exemplo, com você, como professor, ou com qualquer outro professor especialista, e sentar, ter a paciência e entender, poxa, é assim que funciona, o passo a passo é esse. As regras, por exemplo, de implantação de uma governança são essas. Porque muitas vezes, com a complexidade do mundo que a gente vive hoje, né, Flávia? Você ir acertando, errando, tentando, poxa, mas cadê a base? Cadê o processo, o passo a passo? Porque um dentista ou um médico, ele sabe muito bem o processo de uma cirurgia, de um procedimento, mas ele precisa sentar ali e respirar, poxa, qual é o processo de gestão para eu poder alavancar a minha clínica, ou alavancar o meu consultório, ou o hospital que eu fiquei à frente, né? Inclusive no gerenciamento de custos, né? Porque tudo tem custo. Então, se você tem um custo fixo mensal dentro do seu negócio, né? da sua clínica, sei lá, de R$10.000, entre o pagamento de materiais, entre o aluguel do consultório, ou, se for próprio, você tem despesas como condomínio, água, luz, telefone, internet, o salário da atendente, que tem que estar bem gerido, que tem que estar recolhido com todos os encargos necessários, os pagamentos de tributo, a emissão Sim. de nota fiscal, tudo isso faz parte do dia a dia. Então, você precisa ter, primeiro, né, o valor dos seus custos fixos, entender quanto você gera de produção para cobrir esses custos, o que sobra para investimento no seu negócio e o que sobra, não é nem o que sobra para investimento, né? O que você tira para investimento, para no final você entender o que é o lucro do negócio.
Né? Então, assim, tudo isso passa por essa educação de gestão. Eu tenho um MBA em gestão empresarial, apesar de advogada, mas desde sempre eu trabalhei com equipes muito grandes, equipes de no mínimo 10, 15 pessoas, eu fui fazer gestão empresarial para entender um pouco, né, aliar os meus conhecimentos de direito à gestão empresarial, e comecei a fazer um MBA de finanças para entender dos números. Tá? Não vou advogar aqui para que os gestores percam, não é nem perder, né, mas assim, disponham do tempo de 2 anos ou mais para fazer MBAs específicos fora das suas áreas. Mas existem consultorias que podem prestar esse serviço, existem cursos curtos de extensão, com pelo menos os conceitos básicos, para que você não fique tão alheio ou tão entregue, né, na mão dos profissionais que estão com você. E, normalmente, e sem criticar, os negócios menores, eles delegam tudo para um escritório de contabilidade, que é muito competente, que vai fazer, mas, na verdade, é importante, pelo menos, que você entenda o que está acontecendo, porque o negócio é seu. É verdade. No final do dia, a conta é sua. Então, a gente defende isso e voltando aqui para o assunto, de novo, para o modelo de governança, existe um modelo, vamos dizer assim, existe um modelo ideal. O modelo ideal é aquele que o seu negócio se adapta. Aquele que a sua gestão é capaz de produzir resultados eficientes, né? Eficientes e eficazes, longevos, para que o seu negócio ele se mantenha, ele se sustente, ele se retroalimente e ele evolua. Né? E isso também, até essa evolução, é o gestor quem define. Sim. Porque existem negócios que a pessoa ela chega num determinado patamar e ela diz assim, não, eu quero ficar aqui. Eu não quero crescer mais do que isso, porque isso vai aumentar a minha responsabilidade, vai aumentar meu estresse, vai tirar o tempo que eu tenho livre com a minha família. Sim, então, você pode... Isso é um gerenciamento de vida, acoplado com o negócio. Né? Um projeto de vida, é um projeto de vida. E tudo isso está dentro dessas boas práticas. Legal. E aí, Flávia, falando em boas práticas, em casos práticos, digamos assim, a gente tem, por exemplo, a Unimed Fortaleza. A Unimed Fortaleza deve ter algumas práticas de ESG. Queria que você falasse um pouquinho também como é que empresas até de outros setores podem aproveitar ali alguma dica, alguma prática que esteja acontecendo numa grande empresa como a Unimed Fortaleza, para que eles também possam pensar, poxa, eu poderia colocar isso em prática também. Pronto, então agora eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, né? A Unimed Fortaleza é uma empresa constituída sob a forma de cooperativa. Ela tem 46 anos, tá? Legal. Ela já tem Pouca gente sabe, 46 anos. É um dos planos, é uma empresa genuinamente cearense. Ela é constituída sob a forma de cooperativa, né? Ela agrega cooperados médicos para prestação de serviços de saúde. No Ceará todo, né? E a gente, na verdade, nós estamos dentro do sistema Unimed, que é um sistema nacional, né? Que é uma confederação, e a gente atende no país inteiro através do sistema de intercâmbio, que é uma espécie de pacto federativo entre as singulares do sistema. Legal. Então, é uma cooperativa singular, com base radicada aqui em Fortaleza, com área de abrangência que está definida no seu estatuto. Então, a gente atende Fortaleza, região metropolitana, prioritariamente. Temos mais alguns municípios que não estão todos decorados na minha cabeça, são mais que faz parte, que está lá descrito no nosso estatuto. Legal, legal. Mas essa é a área de comercialização, mas o sistema Unimed, ele é um dos sistemas cooperativos mais fortes de saúde do mundo. Do mundo, porque é um sistema muito bem arquitetado e existe essa colaboração, que é um dos princípios das cooperativas, o pacto colaborativo. Então, existe essa questão da colaboração entre as Unimedes, e aí você consegue dar o atendimento nacional, né? Em todos os locais do Brasil, a depender do produto, né, que o cliente tenha, né? Porque você vai ter vários tipos de produto, com vários tipos de preços e adequações.
que você pode escolher os planos, né? Dentro dos planos, que eu chamo produto, cada um dele é um plano, e aí você pode escolher a segmentação, se quer atender só hospitalar, se vai atender hospitalar e ambulatorial, que é hospitalar é porque tem a internação, ambulatorial é o que a gente conhece no dia a dia, de consultas, exames, e a gente vai ter acomodação de apartamento, acomodação de enfermaria, plano com coparticipação, planos que vão ter coparticipação de 20%, 30%, que são mecanismos de regulação e de participação do cliente dentro da gestão do seu contrato. E a gente vai ter planos para empresas, planos para sociedades e associações, como vai ter também o conhecidíssimo plano individual familiar, que é do núcleo da família. Então, legal, existe uma gama de produtos, né? A cooperativa, justamente com 46 anos, ela é regida por um estatuto. Sim. Dentro do estatuto vem as regras macro, que são as regras macro, definição de direitos e obrigações dos seus sócios, que são os cooperados, e quem vai fazer a administração dessa empresa, que são as regras de governança propriamente ditas, que vão ter lá o núcleo, a assembleia é o órgão maior. E aí, só para fazer um comparativo, é como condomínio. O que o condomínio decide em assembleia, ele vale para todos. Numa cooperativa, o que é decidido em assembleia, vale para todos. Como se fosse o contrato social da empresa, como é uma cooperativa, né? Existe regramento legal. Né, dando a soberania às assembleias. Né? Existe regramento para convocação de assembleia, assuntos dos dois diferentes tipos de assembleia, que você tem a extraordinária e a ordinária. Abaixo da assembleia, você tem conselho fiscal e conselho de administração. O fiscal para fiscalizar o que a administração faz e prestar contas para a assembleia, que é o órgão maior. E a administração para o dia a dia. No caso da Unimed Fortaleza, o Conselho de Administração é composto por 9 membros. 9 membros. 5 diretores e 4 conselheiros. Tá? Então, as decisões estratégicas que estão lá definidas, por isso que eu disse, não existe um modelo ideal, existe aquele que melhor se adapta ao negócio. Então, para dentro do negócio, é definido quais são os assuntos estratégicos que esse Conselho de Administração precisa deliberar. Dentro desse conselho, você tem 5 diretores. Cada diretoria dessa tem um diretor. Só o parênteses, para ser diretor na Unimed Fortaleza ou conselheiro de qualquer um dos seus conselhos, precisa ser médico cooperado. Ser médico, né? Cooperado. Isso. Legal, entendi. Você tem aqui as diretorias, cada diretoria com um escopo. No caso da Fortaleza, eu tenho a diretoria da presidência, que é uma espécie de diretoria coordenadora da GEMAIS, uma diretoria de provimento de saúde, que cuida da assistência, uma diretoria de recursos próprios, que hoje é capitaneada pela doutora Fernanda Colares, que vai tratar dos recursos próprios, que é onde a gente tem crescido ultimamente muito, né? A sociedade tem acompanhado, nós temos hoje 2 grandes hospitais, o pronto atendimento aqui na Santos Dumont recém-inaugurado, clínicas, laboratórios. Legal. Né? Então, nós temos a parte de recursos próprios, nós temos a diretoria financeira e administrativa, que vai cuidar de toda essa parte, tanto da questão financeira como da parte administrativa. E, por último, e talvez uma das mais importantes para o cliente, que é a diretoria comercial. Porque é através dela que o cliente chega, é através dela que a gente mapeia a experiência do cliente, existe uma gerência de experiência do cliente dentro da Unimed Fortaleza, e todo o atendimento está dentro dessa diretoria comercial. Comercial. E chama comercial e relacionamento é comercial mesmo. Comercial, mas todo o relacionamento está dentro dessa diretoria. Legal. Então, assim... vocês veem que essas regras de governança parecem simples, mas elas, na verdade, dão alicerce para um negócio de sucesso. Né? Não fosse assim, não estaríamos no mercado há tanto tempo. E essas regras de governança, Flávia, elas fazem parte desse guarda-chuva maior ESG, não é isso? Exatamente. E aí você vai descendo para as áreas, né? Uma vez que chega, por exemplo, na minha área, né, que é a gestão jurídica, dentro do meu jurídico, eu também tenho regras de governança também, né? E também tenho divisões dentro do departamento. Né?
São 3 coordenações, uma de contratos e consultivo e controladoria jurídica, uma coordenação do contencioso, porque a gente tem algumas ações na justiça, onde a gente precisa tratar diuturnamente com o Poder Judiciário. Nós temos também uma outra coordenação, que é a coordenação do regulatório, que trata diretamente as questões com a ANS, porque o nosso mercado ele é muito regulado pela Agência Nacional de Saúde. E a gente precisa prestar informações constantes para a ANS. Além dessas reclamações, dessas informações constantes que a gente presta para a ANS, a gente faz o relacionamento com a agência, apresenta números de gestão de relacionamento com o cliente. Existem canais de relacionamento com o cliente dentro da Unimed Fortaleza, para além do atendimento, e a ANS, ela fiscaliza tudo isso. Legal. E essas regras, né, Flávia? Interessante que a gente vai ver tudo isso no MBA, em gestão de clínicas, hospitais. O que é que está acontecendo no mercado? Como é que funciona? Como é que funcionam as regras de governança de cada player que está aí no nosso mercado de saúde? Isso vai ser assim, fantástico para a gente. E aí, Flávia, nesse sentido, muita gente pergunta também, tá, e eu como cliente, eu consigo me beneficiar, por exemplo, de uma clínica menor ou maior que tem ou não ESG? Eu como cliente, eu sinto isso na prática, se torna algo viável para mim como cliente, ou a empresa tendo, não tenho ESG, eu também não vou ver benefício? Como é que funciona na prática isso, Flávia? Com certeza o cliente sente o benefício das boas práticas de ESG, principalmente porque onde tem fluxo e processo, as coisas fluem de forma mais harmoniosa. Então, se tem um fluxo e um processo ali, e SLAs, por exemplo, definidos no tempo de atendimento, que não pode passar de 20 minutos, que não pode passar... Isso faz parte das regras também, faz né? parte de regras, né, de definições que, na verdade, aí é a microgovernança, né? Sim. Quando eu trago uma estrutura de uma empresa robusta, como é o caso da Unimed, é uma macrogovernança, mas essas regrinhas do dia a dia, como fluxos e processos, com papéis e responsabilidades bem definidas... Você tem ali os entregáveis, por exemplo, de não deixar um cliente demorar mais do que meia hora para receber o atendimento. Ou que você tem ali, por exemplo, um prazo de entrega, se comprometer com o prazo de entrega de um laudo médico e esse laudo ser entregue dentro do prazo. Tudo isso, assim, está dentro dessas práticas, porque são boas práticas. Então, a partir do momento que eu padronizo, né, as minhas entregas, que eu padronizo o como eu vou fazer, não é só o que, mas o como. Você está beneficiando, todo mundo se beneficia. E dentro da Unimed, por exemplo, a gente tem um braço, né, do ISG, na parte ambiental, onde a gente tem tratamento de efluentes do hospital, todo o hospital, e aí isso não é um privilégio só nosso, vai ser de todo e qualquer estabelecimento hospitalar ou que lide com material hospitalar, vai produzir lixo. E o descarte desse lixo, a forma como ele é descartado, a forma como ele é tirado de dentro do hospital e levado realmente ao processamento final, que existem regras para isso, isso vai beneficiar o meio ambiente. A partir do momento também que, se tiver alguma regra colocada e que ela não é cumprida, não só expõe essa empresa à fiscalização, como tem os riscos, vamos dizer assim, em paralelo, né? Andando em paralelo contra o meio ambiente. Então, o cliente sente, o cliente sente na prática, né, isso. Tudo isso são regras, né? Por exemplo, dentro da governança clínica, você tem que seguir um passo a passo para garantir o atendimento ao cliente. Imagine se não tiver uma regra de governança, um checklist, né, com double check, porque você tem que checar e rechecar, afinal de contas, o bem-saúde está na ponta e ele precisa ter dado a máxima atenção para ele. Um paciente que entra para fazer uma cirurgia no braço direito e sai com o braço esquerdo operado.
Então, tem todo um checklist para ser seguido. Tem as auditorias, As né, auditorias, as pessoas que precisam estar presentes dentro de uma sala de um centro cirúrgico, as regras de convivência dentro do ambiente hospitalar. Um paciente não pode incomodar o outro, Aí, né? Então, tudo isso faz parte. Então, como o cliente sente as regras de governança? Justamente, quando ele não sente, ele vai sentir falta do ESG. Quando ele acha que está tudo fluindo bem, é porque o ESG já está trabalhando a favor dele. Ah, legal. Isso é importante, né? Importante tanto para o gestor hospitalar, mas ele saber que o cliente lá, a sociedade, sente esse desenvolvimento dos processos da governança dentro do hospital, dentro da clínica, né? E, Flávia, assim, são muitos assuntos, são muitos temas. A gente vai aprofundar isso no nosso MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais, mas quero agradecer demais, agradecer a sua visita ao nosso centro universitário, a gente poder trocar, trazer essas dicas para a sociedade, aí, a gente poder compartilhar conhecimento, que é esse o nosso propósito, e agradecer demais a sua presença, e a gente vai estar junto outras vezes também, né? Com certeza. Mais uma vez, agradecer o convite, o espaço para a gente expor um pouco sobre esse assunto. É um assunto que ele se ramifica, né, para vários e vários outros temas e que, com certeza, apesar de parecer uma novidade, né, ele tem a tendência ainda de crescer e acrescentar muito para a sociedade. Sim, principalmente uma empresa como a Unimed Fortaleza, muito visada, realmente precisa colocar em prática toda essa governança, né? E você à frente disso aí também. Obrigado, Flávia. Obrigado, gente. A gente vai conversando e compartilhando conhecimento. Grande abraço.